praxe forense, por um costume, uma tradição, se costuma começar o relatório com a expressão vistos, etc., ou vistos e examinados os autos, né? E se a pessoa optar pela expressão vistos, etc., por uma questão da gramática, a expressão etc., ela sempre precisa estar antecedida de vírgula. Então, e não é também pela gramática adequado colocar 3 pontinhos depois do etc. Então, gramaticalmente correto, como eu coloquei no polígrafo, seria vistos, vírgula, etc., ponto, né? Inclusive, há uma análise sobre essa questão muito percussiente no livro Habeas Verba, do nosso saudoso professor Adalberto Caspari, né? A obra do professor Adalberto Caspari é uma referência, né, para os linguistas aqui no Rio Grande do Sul, cujo acesso eu recomendo a todos que procuram se aprimorar no vernáculo, especialmente na linguagem jurídica, na linguagem forense. Dito isso, outro aspecto importante para o relatório é que nós temos que fazer uma sequência lógica dos acontecimentos, mas pontuando os acontecimentos processuais mais relevantes. Existem alguns episódios, às vezes, num processo que nós vamos julgar, que não acrescentam muito questão de vistas, né? Vistas ao autor, vistas ao réu, novas manifestações das partes, expedição de ofícios. Isso poderia fazer com que esse resumo do processo ficasse muito poluído com dados irrelevantes. Então, existem etapas do processo que são os principais acontecimentos que eles seguem um padrão, eles seguem uma racionalidade que é a própria até do rito do processo, e isso orienta a confecção do relatório. Uma outra recomendação que eu faço é que se procure fazer um relatório com vários parágrafos, né? Mudando o parágrafo sempre que muda aquilo que está sendo descrito, aquela etapa do processo, ou quem está praticando aquela ação, e assim por diante. Se os senhores forem olhar, por exemplo, uma sentença prolatada em audiência, os senhores verão que é diferente. Quando a sentença ela é prolatada em audiência, ela é resumida, ela consta na própria ata da audiência, e aí realmente a ata da audiência é um documento de um parágrafo único. O texto ele começa e termina sem parágrafos. Mas isso apenas fiz o comentário para mostrar o que seria o oposto, né? E a justificativa é porque está numa ata. As sentenças que são feitas em gabinete, então elas têm uma estrutura de redação clássica. Eu recomendo então que se faça um parágrafo para fazer o resumo da petição inicial, outro parágrafo, o resumo da contestação, outro parágrafo, eventualmente o resumo da réplica, se houve réplica. E, em alguns casos, os senhores verão que o processo, depois da petição inicial, da contestação e da réplica, acontece muitas vezes que o processo está pronto para sentença. Por acaso, por coincidência, essa lógica ela se aplica ao primeiro exercício. Às vezes o relatório ele termina ali, né, depois de fazer o resumo da inicial, contestação e réplica. E, eventualmente, às vezes, o juiz ele faz um despacho intimando as partes, né, para que digam se há interesse na produção de provas, e as partes respondem que não tem interesse em produção de provas. Essa informação ela é interessante que conste no relatório, porque aí, quando começa a fundamentação, o juiz ele não precisa justificar eventual indeferimento de provas, por que ele está passando ao julgamento antecipado da lide, se já numa decisão anterior foi oportunizado às partes que se manifestassem sobre a produção de provas, e se elas dispensaram, então isso é explicativo. Então é um dado interessante que pode constar no relatório.
Outro dado que eu reputo muito interessante que conste no relatório, ele diz respeito a eventual pedido que tenha sido feito de concessão de gratuidade judiciária. Tanto noticiar quem pediu, se o autor pediu, se o réu pediu, e se houve apreciação, se houve o deferimento ou o indeferimento da gratuidade judiciária. Isso, inclusive, é uma informação importante que poderá ter reflexos no dispositivo, né? Porque, eventualmente, uma parte que esteja perdendo no julgamento, né, que o resultado do julgamento lhe é desfavorável, ele seria o perdedor da demanda e ele sofreria a condenação nos ônus da sucumbência, custas e honorários de advogado adverso. Daí que, se ele estiver sob o gozo, né, sob o amparo da gratuidade judiciária, a exigibilidade dos ônus de sucumbência ela resta suspensa. Então é interessante que essa informação apareça no relatório para que depois, eventualmente, no dispositivo, isso vai ser retomado e essa informação está coerente com o relatório.